Todos conhecem Eva como a mulher que errou, mas poucos lembram que antes da queda ela era inteira. Porque antes de ser sobre filhos, a maternidade é sobre o que Deus quer transformar em você. Ela andava com Deus lado a lado. Ela era conhecida, ela era livre, ela era amada. Ela estava em comunhão com Deus, sem medo, sem culpa. Ela era só ela. Até que veio a escolha, veio a ruptura. E o peso do mundo caiu sobre ela. E nada mais seria como antes. Eva não perdeu só o paraíso. Eva perdeu-se de si mesma. Assim como muitas mães têm essa sensação de se perderem após o parto. E com ela veio a dor de um mundo que nunca mais seria mesmo. Não só do lado de dentro, mas também do lado de fora. Ela foi a primeira mulher a carregar o caos dentro do próprio corpo. A primeira a se ver despida de certezas. A primeira a carregar culpa. A primeira a sentir dor ao parir. A primeira a aprender a amar um filho. Mas também a primeira a lutar com a dor de perder um filho pelas mãos do seu outro filho. A primeira a descobrir que ser mãe não salva a dor de ninguém, mas sim nos ensina que a maternidade também é sobre redenção. E vestida de culpas que ela não sabia nomear, ela seguiu. Eva também foi a primeira mãe a viver a matrescência. Não com esse nome, mas com dores que ela também não sabia nomear. E com todas as marcas físicas, emocionais, psicológicas que só a matrescência traz. Ela conheceu a dor física, a desorganização emocional e também a culpa, que veio sem ser convidada. Eva não foi uma mãe perfeita. E Deus já sabia que ela não ia ser uma mãe perfeita. Mas mesmo assim, ele não desistiu dela. A maternidade de Eva não foi perfeita. Ela errou, ela se escondeu, ela chorou. E ainda assim, foi nela que Deus escolheu plantar o início da vida. Você que carrega a culpa dentro de si, e talvez pense que você não está sendo a mãe que gostaria de ser, a mãe que planejou ser, a mãe que se cobra, a mãe que carrega a culpa, a mãe que carrega medo, a mãe que carrega incertezas. Lembra da história de Eva? Porque Deus não esperou a perfeição para dar início à vida. Ele começou com uma mãe atravessada, uma mãe que errou, uma mãe que falhou, uma mãe que teve escolhas que não condiziam com aquilo que Deus queria. Mas mesmo assim, ele deu uma segunda chance. E não um lugar perfeito, mas um lugar totalmente diferente daquilo que ela havia planejado. Mas mesmo assim, ele determinou que ali continuaria e ali seguiria o início da vida. E ele segue reconstruindo o mundo assim, através de mães que renascem em meio à dor, trazendo cura. A matrescência de Eva foi crua, foi solitária, foi dolorida, mas mesmo assim foi o início de tudo. E se hoje você sente que se perdeu de si, se você sente desconectada com quem você era, quem você está se tornando, se você já não se reconhece mais, lembra de Eva. E saiba que Deus não precisa de mães perfeitas. Ele precisa de mães reais, mães em processo. Mães que podem até sentir que se perderam no meio do caminho, mas que estão renascendo junto com o propósito de Deus para a vida delas. Porque Deus não precisa de mães perfeitas. Ele precisa de mães reais, assim como você, para dar continuidade ao propósito que Ele já planejou no seu coração. E talvez Ele esteja dando continuidade aos planos dele através de você e da sua maternidade. Afinal, a maternidade não começa com perfeição. Ela começa com uma mulher disposta a ser transformada pelas mãos do mais poderoso oleiro. Por isso, a partir de hoje, convide Deus para estar lado a lado caminhando no seu maternário. Eu te vejo no próximo episódio.